O mestre Wilson não está muito bem. Não é que ele não está bem, ele está bem. Mas nós temos vivido aqui umas questões particulares que está demandando muita energia dele, né? Entendi, E aí entendi. ele está realmente com um esgotamento energético grande. Tem coisas, né, que são inexplicáveis. Então aí ele me pediu que hoje substituísse ele aqui nessa aula para falar sobre o jangadeiro solitário. Tudo bem para vocês? Olha, tudo bem para nós. Graças a Deus. Salve Né, Deus, Matheus? tirando Graças a esse Deus. calor que tá aqui, o Salve resto tá tudo Deus. bom. Graças a Deus. Salve Deus. Salve Tudo Deus. bem. Nós, Graças a Deus. nós estamos em 10 pessoas na sala, tá? Oh, que maravilha. Tá Ricardo, tá Paula, Dona Clara, a Rose Ferreira, o O Paulo, Paulo, Caio Henrique, tem um bocado de gente. Edmar, tem um monte de gente. Edmar, Edmar Stein, que é o esposo da Gil Stein, que seja bem-vindo. ó a Gil aí, ó. Ó a Gil aí, né? A Ah, gente já é coleguinha lá no grupo para não surtar e aqui também. aí, ó. Então vamos lá. Vamos lá. Agradecendo essa acolhida de vocês, né? Maravilhoso. Posidônio, por favor, faça então as honras da casa, faça a abertura, a preparação, harmonização, por favor. Vamos, então, fazer aquelas 3 respirações profundas, né? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos limpar a nossa mente nesse momento. E vamos pedir a Jesus Cristo que nos permita, nesta bendita hora, que a gente consiga nos encontrar no nosso eu interior, que receba de Deus Pai toda a pureza necessária para que qualquer que ainda de mal que nos resta seja eliminado na graça de Deus. Jesus divino e amado Mestre. Jesus divino e amado Mestre. Jesus divino e amado Mestre. Senhor, faça que todos se sintam abençoados por todo o teu amor, que é um amor incondicional. Que o nosso amor por ti, Senhor, seja o mais puro deste universo. Que a pureza do nosso amor nos conduza a ti, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por mais esta grandiosa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais esta grandiosa aula com a ninfa Janete. Que Pai Seta Branca nos cubra com sua grandiosa sabedoria. Que Pai Seta Branca, o qual nós agradecemos e saudamos todos os povos. Povo de Aruanda, povo das cachoeiras, povo das pedreiras, povo das matas virgens, os nossos ministros, os nossos cavaleiros, as nossas princesas, todos os nossos mentores que estão neste momento conosco, que nas suas infinitas bondades nos acolhe e nos protege. Salve Deus. Vamos rezar o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espiritual. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, se nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder por todos os séculos sem fim. Salve Deus. Janete, que tenhamos uma boa aula. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos lá. Deixe-me. Ó, Samira aí. Deixe-me aqui
Projetar. Hoje eu vou falar sobre o jangadeiro solitário. Hum? Janela. Aqui, esse. Pronto. E aí, projetou? Está aparecendo, sim. Projetou? Sim, Está projetou. aparecendo? Tá, O menino projetou. enganou? Ótimo. Isso. Vamos lá. Olha, nesse texto, esse texto está no livro 2000, A Conjunção de Dois Planos. O nome do texto é O Jangadeiro Solitário. Seu Mário, ele tem um modus operandi de escrever muito próprio. Então, como ele vem de um seleto grupo de intelectualidades lá no Distrito Federal, ele, ele foi formado na UNB, né? E era funcionário da UNB muitos anos, trabalhava num daqueles departamentos lá, junto com o Departamento das Ciências Sociais. Então, ele tem um jeito de escrever bastante intelectualizado. Eu acho que até por isso, pela seriedade dele, que Pai Seta Branca iniciou seu Mário para registrar a doutrina. Não sei se vocês sabem disso, mas o Wilson fala muito disso. E seu Mário conta, né? Conta muito isso, que seu Mário passou 3 anos só com a fita e o branquinho, e em determinado dia, Pai Seta Branca mandou comunicar que ele ia ser iniciado. E que ele ia ser iniciado para registrar a doutrina, trazer a parte escrita da doutrina. Então, um comando muito sério, né? Então, ele tem assim, essa forma, e quando ele escreve esse texto aqui do Jangadeiro Solitário, ele faz um preâmbulo, antes de contar a história, ele faz umas considerações iniciais. Então, o texto não começa com a história em si, começa com uma contextualização. Então, nós vamos começar por essa contextualização. E aí, se vocês forem tendo dúvidas, vocês anotem aí, guardem direitinho, que no final a gente fala sobre isso, tá bom? Então, ele começa assim, ó. O entrosamento dos capelinos foi e tem sido cauteloso. Então, observa que ele escreve no presente, né? Então, ele está aqui há 30, 40 anos atrás, ele está dizendo que no presente, está falando, né, no presente da época. Então, o entrosamento dos capelinos foi e tem sido cauteloso, e os planos dos quais eles são os executores envolve toda a complexidade dos problemas transcendentais. Nós humanos aqui da Terra, habituados ao racionalismo, a questão de tudo pela razão, da experiência sensorial, que é a experiência da carne, custamos a relacionar os fatos. Felizmente para nós e para todo o sistema crístico, as coisas de nosso destino mais amplo se realizam sem que tenhamos a necessidade de abraçá-las com nossa reduzida percepção, nossa faculdade de compreensão. Então é assim, a gente demora a ligar as coisas, e ainda bem que as coisas acontecem sem precisar que a gente, né, comande tudo. É isso que ele quis dizer. Temos percebido esse fato em nosso contato com as pessoas que nos procuram e que se consideram iniciadas, entre aspas. Da mesma forma, o foco de suas angústias são as falsas interpretações da realidade. Então, observa, lá na década de 50, seu Mário já observava que a nossa mente mente, né? Que a gente observa as coisas de uma forma, traduz e dá uma verdade própria. Então, o foco de suas angústias são as falsas interpretações da realidade. É por isso, talvez, que a cabala judaica adverte que o grande não cabe no pequeno.
A base física de nossa alma é o corpo. Muito interessante essa parte. E mais diretamente, o cérebro. E o sistema nervoso. Esse conjunto é perfeitamente adequado à nossa vida de relação. Então, o corpo, dirigido pela mente, com todo o aparelho do sistema nervoso conectado, quer dizer, regendo tudo, que é o aparelho do sistema nervoso é que rege tudo, tá? Perfeitamente nós estamos adequados a relacionar uns com os outros, a viver na Terra, etc. Nesse complexo harmonioso está registrado todo o conhecimento ancestral, atávico, acrescido do aprendizado atual. Muito bem. Mas esse registro, essa experiência acumulada, é bastante apenas às necessidades do ser físico do espírito encarnado. E não vai além de certo limite. Então, observa importantíssima a fala de seu Mário arrematada nesse parágrafo. Então, ele vem descrevendo que os contatos lá com os capelinos têm, né, têm tido uma consideração interessante e que, quando a gente está preso aqui no corpo, a gente funciona o suficiente para relacionar aqui. Essa mensagem é muito importante porque o ser humano anseia de sair da Terra. Ele quer ir para a Lua, ele quer ir para as estrelas, ele quer ir para outros planetas, carregando o corpo físico. E seu Mário deixa claro que o corpo físico, a adaptação dele é dentro do circuito do planeta Terra. Não vai além de certo limite. A gente consegue pouca coisa longe da Terra, a gente é preso aqui, tanto que a Terra tem um ímã de atração que nos mantém seguros aqui. Vamos lá, vamos ver onde é que ele quer chegar com isso, né? Esse limite é a própria experiência de cada personalidade, capacidade na verificação dos fatos, cujas matrizes são pré-existentes, existência anterior, pré-existentes do seu sistema. Então, a gente nasce já tem um mapeamento feito, nós temos um programa feito, né? Uma programação feita. Sem dúvida, o ser humano elabora, imagina e constrói abstratamente, quer dizer, sem um conceito específico, de forma abstrata, mas sua percepção, por mais dimensionada, é sempre limitada pelo máximo possível de cada indivíduo. Isso acontece porque o cérebro nosso, nossa mente, ela é nutrida de informação por 5 informantes. Tem 5 partes do nosso corpo que levam informação contundente para o nosso cérebro, os nossos 5 sentidos. Então, nossos 5 sentidos são radares que fazem com que a gente capte o ambiente e tudo que a gente capta através da audição, da visão, do tato, do olfato, do paladar, e, né, a gente vai nutrindo o nosso cérebro de informação, a gente vai botando informação para dentro. Então, formação de cor, de som, de gosto, de sensação, de tudo, tá? E é justamente por isso que a gente nossos sentidos são limitados a essa ordem física. As pessoas que têm uma super utilização desses sentidos não são pessoas comuns. Os videntes, os clarividentes, são pessoas que têm uma mecânica cerebral diferente. Eles têm um funcionamento cerebral que permite que ele tenha mais informação do que os 5 sentidos podem captar. Os 5 sentidos são preparados para sentir e ver, e relacionar e ouvir esta realidade, certo? Por isso que é limitado. Porque existe muito mais coisa além dessa realidade que os nossos sentidos não captam. Bora lá. O ser humano, sempre que ele se afasta da sua verdade, ele se perde. Como um pássaro que tenta voar na escuridão da noite, como diz lá a mensagem de Pai Seta Branca.
Essa advertência, amiga, é para a precaução daqueles que julgam o homem o centro do universo. Sem dúvida alguma, nós pertencemos a um todo, do qual somos partículas diferenciadas. Lá nas nossas aulas de física quântica, a gente fala muito disso. Nós somos feitos de átomos, arrumações atômicas diferentes. Então, nós somos tudo a mesma coisa, com essa arrumação molecular diferente que resulta nos vários resultados, né? Com certa autonomia e vida própria. Temos o nosso limite, que naturalmente é conhecido do todo, sendo impossível para nós conhecermos o limite todo. Por que que a gente não pode conhecer o limite todo? Porque o limite todo é muito maior do que nós e o grande não cabe no pequeno. Lembra da fala lá que ele trouxe da cabala judaica? O grande não cabe no pequeno? Exatamente isso. A gente não consegue ter a dimensão do todo, porque o todo é tão grande, tão grande, tão grande, a complexidade do todo é tão grande que nossos sentidos não têm espaço para poder entender, para poder processar. Eu vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Imagina que você tem um pendrive de 8 gigas. Você tem um pendrive de 8 gigas. E aí alguém manda para você um livro. Você fala, olha, eu tenho um livro para compartilhar com você. Ou eu quero o livro, mas ele está no formato digital, ele não é um livro físico. Aí você fala, não, eu tenho um pendrive. O pendrive está limpinho, não tem nada dentro, tem 8 gigas disponível. Aí, quando vai passar o livro para o pendrive não cabe o livro. Porque o livro precisa de 36 gigas para ele abrir. Então, o livro é grande, os dados, é muito dado, são 36 gigas de dados. Você tem um pendrive de 8. Então, não adianta, não vai caber. Um pendrive de 8 gigas não lê um arquivo de 36 gigas. Não lê um arquivo de 1 tera. Então, é como se a gente fosse um pendrive de 8 gigas e o universo e as complexidades do universo sejam 10 tera. Não vai caber, nunca. Certo? Não vai dar certo. Então, a gente precisa ter a humildade de entender que o que a gente tem que entender é no nosso nível. Certo? E isso não tem nada de ruim. Aquele que tenta conceber o inconcebível, o infinito, se perde nas abstrações, na desatenção. Mas nosso destino humano, as razões de nossa existência, são perfeitamente concebíveis para nós. Passíveis de ser compreendido, concebível. O transporte e o desdobramento, embora parecidas as duas coisas, são diferentes. No transporte, a parte consciente do espírito sai do corpo e este permanece no plano físico, o corpo fica no plano físico, sendo apenas uma pessoa que dorme. O que sai, que nós estamos chamando de parte consciente, é chamado e classificado de várias maneiras conforme a corrente iniciática. Na verdade, consideramos o fenômeno como difícil, senão impossível do entendimento da nossa razão. O mais comum é se dizer que o espírito é que sai do corpo, mas o transporte é um fenômeno que nos dá uma ideia muito nítida de duas entidades separadas. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Transporte e desdobramento. No transporte, o corpo fica deitado, dormindo, e o espírito sai do corpo e faz as viagens astrais. Então, aqui a gente consegue ver a diferença de alma e espírito, certo?
São entidades separadas. Muito bem. O corpo que dorme tem toda a sua vida em pleno funcionamento, porque o corpo precisa do quê para funcionar? Do cérebro funcionando. Então, ele está aqui dormindo, vazio, e ele continua funcionando. Perfeitamente. Continua circulando sangue, respirando do mesmo jeito, tá? E a parte inteligente dele está desdobrada, está transportada, né? O corpo que dorme tem toda a sua vida em pleno funcionamento e está, portanto, dirigido pelo seu princípio anímico, sua psique, sua alma. Então, a alma continua aqui, grudadinha, gerindo tudo. Quem, então, vai se transportar? O espírito. O nosso espírito é que vai, né, deixar a gente descansando e vai fazer o serviço dele aí, que ele tem que ser feito. A outra parte, que chamamos talvez indevidamente de o espírito, fala, pensa, comunica-se e, como no caso de transporte, com fonia, fala através do corpo. Então, é por isso que muitas vezes a pessoa está dormindo e ela fala, dormindo. Ela fala, ela comunica. Tia Neiva fazia isso, né? Ela entrava num transporte, deitava, dormia, entrava em transporte e conversava com a manta, com tudo, e o pessoal de cá anotando, ou quando ela voltava também, ela lembrava de muita coisa. Então, é possível, sim, fazer um transporte e o corpo, e o espírito falar através do corpo que está relaxado. No desdobramento, o médium apenas projeta uma parte de si mesmo. Essa projeção vai ao outro lugar, executa o que tem que fazer, mas com pleno domínio dos dois locais. Então, o fenômeno do desdobramento é um fenômeno muito interessante mesmo, porque, inclusive, a parte que desdobra, ela pode aparecer materializada em outro lugar. Materializada mesmo, né? De se a pessoa ver, conversar, né? Vai lá, faz o que tem que fazer, é possível. Inclusive, tem algumas ciências hoje no mundo que treinam essa técnica do desdobramento. Aqui no Brasil tem uma escola muito antiga e muito famosa. Ela fica em Foz do Iguaçu. Então, essa escola de Foz do Iguaçu realiza há muitas décadas treinamento de desdobramento. Ok? Desdobramento e bilocação, que é um pouco mais complexo do que desdobramento, mas eu não vou entrar nisso, porque não é o tema de hoje. Conforme as condições técnico-mediúnicas, a parte projetada pode até se materializar no local. Temos, assim, caracterizado o fenômeno da ubiguidade. Qualidade do que se está ou existe em todos ou em praticamente todos os lugares. Ou em mais de um lugar, né? A presença simultânea de uma pessoa em dois locais diferentes. Isso é ubiguidade. Mas o ser humano desdobrado não precisa necessariamente se materializar no local onde vai. Não precisa, pode, mas não precisa. Geralmente, os objetivos não exigem isso. Qualquer pessoa pode fazer uma experiência de desdobramento. O desdobramento se aplica em missões na superfície da Terra. Eu me lembro que teve um ano, se não me engano, foi em 2021, nós viemos aqui passar férias aqui no Espírito Santo. A gente ainda morava em Brasília e viemos passar férias aqui. Quando nós voltamos, uma moça falou com o Wilson assim: ô, seu Wilson, eu já fiz o que o senhor me pediu. Aquele dia que o senhor me falou, eu já fiz, viu? Eu já fiz o que o senhor me pediu, eu nem lembro mais o que era. Aí o Wilson falou assim: eu te pediu aquele dia que o senhor encontrou no templo, a gente encontrou no templo, na frente da indução. Aí o senhor me disse para fazer tal coisa e eu já fiz. Aí o Wilson falou assim: não, não fui eu, não. Eu não estava aqui, não. Eu estava em Prado. Eu fui para Prado. Esse dia eu não estava, não. Eu estava em Prado. Eu cheguei essa semana. Não, foi o senhor, sim. O senhor lembra? O senhor estava entrando e eu estava saindo. Nós nos encontramos na porta da indução. O senhor me parou. Eu contei para o senhor o que estava acontecendo. O senhor pediu para fazer sei lá o quê. E eu fiz.
Então, provavelmente, de alguma forma, para cumprir alguma situação, o Wilson bilocou, né? Ele desdobrou. Nós estávamos no Prado e em Brasília, ele estava em Brasília ao mesmo tempo, né? Porque a forma com que a moça descreveu o encontro, com que a moça falou do que ele tinha pedido para ela, alguma coisa assim, foi muito nítida. Então, é possível, às vezes, até sem a gente ter uma técnica, dominar uma técnica, né? Tem mediunidades que involuntariamente já fazem essa mecânica. O desdobramento se aplica em missões da superfície da Terra e mais em fatos humanos. Na verdade, o transporte é feito por todos os seres humanos, principalmente pelos médiuns desenvolvidos. O transporte é o que a gente vive quando a gente dorme. A gente dorme e nosso espírito sai aí para, de repente, terminar alguma coisa que a gente começou, ou fazer algum trabalho com os mentores, né? Jangadeiro solitário é um capelino. Sua missão fora aplanar o caminho da jovem missionária. Olha que bonito, aplanar. Tornar passável, né? O caminho de Tia Neiva. É lindo isso. Ele foi o elemento palpável que ligou o dualismo natural de Tia Neiva, sua forte personalidade de um lado e as obrigações de seu espírito do outro. Salve Deus. Então, Tia Neiva é uma mulher de um espírito muito forte, ela tinha um gênio muito forte. Então, não foi sempre que Tia Neiva foi a Tia Neiva que acabou a gente conhecendo mais. Quem lidou com Tia Neiva desde o início, e tem alguns escritos falando disso, percebeu, conviveu com Tia Neiva teimosa, conviveu com Tia Neiva que não aceitava as coisas fáceis. Tem uma passagem dela que Mãe Tildes fala com ela, Neiva, volta para casa, porque a pessoa lá que está te esperando vai morrer. E ela falou, que morra. Eu tenho que trabalhar, não tenho? Eu tenho que ganhar dinheiro para sustentar esses meninos, não tem? Então que morra. E ela não voltou, ela tinha que ter voltado 3 horas da tarde. Ela voltou 6 horas. Quando ela chegou lá, a mulher estava nas últimas. E aí, Mãe Tito falou com ela: olha, essa é uma das poucas vítimas dos passados sua pessoal. Então, se essa mulher desencarnar, vai dar um bode. Mãe Tito fala bem assim. E aí ela junta toda a energia dela e consegue resolver a situação. Vovô Hindu entrou, né, com a equipe dele e ela passou um aperto pela desobediência dela. Inclusive, foi nesse dia, né, quando ela fez essa passagem, ela passou por essa situação, que ela jurou os olhos dela a Jesus. Esse foi o acontecimento em que ela decide deixar de ser teimosa. Então, o jangadeiro solitário, que é isso que a gente vai conhecer agora, foi o capelino que foi escalado para, como diz aqui, aplanar os caminhos de Janeiro. Bora lá. Uai, acabou isso? Eu achei que tinha uma história para contar agora. Achei que ia ter uma história do jangadeiro. Muito bem, então não tem. Até eu achei que ia ter um caso agora para contar. Então, seu Mário contando aí sobre transporte e sobre desdobramento. E aí, vocês já tiveram experiência com transporte e desdobramento? Eu sou muito curioso para saber disso. Vocês nunca tiveram, não, transporte nem desdobramento? Eu já Ninguém aí já teve? tive, foi uma experiência assim surreal e ao mesmo tempo me deu medo. Eu não escutei, Paulo, fala de novo. Eu tive uma experiência, né, na qual eu fiz um transporte e ao mesmo tempo que foi surreal, me deu medo. Você sabe por que dá medo, Paulo? Porque tem alguns transportes que a gente faz que a gente mantém um pouco de consciência. E a consciência, ela tem medo. O medo é um dispositivo de segurança. A pessoa que não tem medo, ela é muito irresponsável, ela não tem limite, né? Ela não tem parâmetro.
Então, o medo é um dispositivo de segurança. Às vezes tem pessoas que aparecem aqui no consultório para tratar comigo e falam, Janete, eu quero tirar meu medo. Eu falei, Deus me livre de eu fazer um negócio desse. Não pode desinstalar o medo, né? Mas quando a gente vai e faz um deslocamento desse, um transporte, e a razão está ativada, a razão K, né, física está ativada, a gente vê a dimensão e fala, nossa, que medo. Eu tive medo também, Paulo, eu também tive uma experiência, eu tive muito medo. Eu acho que o pior transporte, não vamos dizer pior, né? Mas já usei essa palavra, então vai essa palavra. Não é aquele que você faz quando você está dormindo. É aquele que você faz em trabalho. Porque quando você faz em trabalho, abre a tua visão e você tem a visão daquilo que está acontecendo. Uhum. Se abre a tua visão quando você está com o mentor de luz ali, maravilhoso. Só que se abre na hora que é o pega para capar, aí dá medo. Ok. Só um minutinho, Paulo. Wilson, dá um jeito de botar a banquinha para dentro, tá esmurrando o portão lá. Ó. Então, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, antes de a gente continuar as questões. Olha, o jaguar, ele é o socorrista do terceiro milênio, não é? Todo mundo sabe disso. Nós somos os socorristas do terceiro milênio. Perfeito. Sempre a gente vê Tia Neiva dizendo que a gente tem que estar preparado. O jaguar é um médio preparado. Certo? Um médio preparado não pode correr no fronte de batalha. Imagina uma guerra mesmo, guerra igual que tem aqui na Terra. 2 inimigos, bala para cá, bala para lá, canhão, fuzil, metralhadora, bomba atômica, tudo lá, focando. E aí, na hora que o soldado chega no fronte de batalha, que ele fala, o quê? Vão atirar em mim? Ele, ó, esse exército está lascado com esse soldado, né? Então, a ideia por trás disso é que o Jaguar seja um médium preparado para o terceiro milênio, para o que vier. E tem mais, a gente não sabe o que vai vir. Mas o que vier, a gente tem que estar preparado para ele, seja bom, seja ruim. Então, a gente não está preparado. Por que a gente não está preparado? Porque a gente julga muito as coisas. Olha, a gente julga feio e bonito. Eu tive um transporte uma vez que eu fui num umbral, que nem nos piores filmes sobre inferno eu vi um negócio daquele. Não tem filme que passa de inferno, de não sei o quê, de maldade, que chega perto do que eu vi no transporte. Então, eu julguei o que é ruim, na minha concepção de ruim. Então, eu voltei tremendo, mesmo, fisicamente trêmula, porque eu julguei. Da segunda vez que eu fui, eu não tive mais esse julgamento ruim. Então, eu já voltei melhor. Eu voltei bem melhor. Então, a gente ainda julga o que é feio, a gente julga, a gente tem ainda conceito sobre inferno, a gente tem conceito sobre fogo do inferno, a gente tem um monte de analogia na nossa cabeça ainda, que foi implantada aqui, a gente acolheu esses estereótipos. Quando eu fiz o primeiro transporte, que eu voltei toda trêmula, eu não fiz nada no transporte, porque eu não tive condição de ficar lá. Eu tive que voltar, e eu voltei, vomitei. Quando eu acordei, eu passei mal mesmo. Foi uma coisa muito terrível. Antes de eu voltar, tinha um outro espírito comigo, que era uma jovenzinha. Uma jovenzinha que, se tivesse idade, se a gente tivesse que comparar com a idade aqui, ela teria ser uma adolescente de 13, 14 anos. E ela mandando ver. Tudo que tinha que fazer, ela fazia. Chegava as energias, ela pegava, fazia assim e despachava. Ela usava as mãos e fazia um monte de coisa. E eu, atormentada, louca, lá. Aí eu tive que acordar e passei mal, né? Então, a gente tem conceito ainda, sabe? E a gente precisa trabalhar isso. Tia Neiva está avisando, olha, existe transporte, existe desdobramento. É natural.
isso acontece, planejado ou não. Então, nós temos que trabalhar para chegar lá e fazer o serviço. Pense aí. Como é que fica isso na cabeça de vocês? Janete, Pois, uma Natália. perguntinha. Tem o que a gente acha que é um sonho, então não é um sonho. Provavelmente não. Às vezes, a gente sonha com coisas que a gente viveu durante o dia, fica aqui na cabeça, ainda a gente desliga e não desliga tudo. Aí pode ser sonho. Mas aqueles sonhos mirabolantes e tudo, a gente volta, nosso sentido, nós falamos que nossos sentidos são falhos. Eles não dão conta de registrar o irregistrável, porque tem coisas que nem tem nome nas nossas concepções. Então, quando a gente volta para o corpo, o filtro só deixa alguns borrões. Poucas pessoas, como Tia Neiva, voltava com a consciência completa e conseguia traduzir o que viveu do outro lado. É uma capacidade. A maioria de nós não tem essa capacidade de fazer essa tradução fidedigna, tá? Mas a maioria dos sonhos não são sonhos, são transportes. Desdobramento é quando eu me biloco. Eu estou aqui em outro lugar. Às vezes eu nem sei que eu fiz isso. Transporte é quando o meu perispírito desloca de mim. Eu fico aqui dormindo, meu corpo está governado pela minha almazinha, belezinha, está aqui os dois juntos, que são três, né? Corpo, alma e espírito são coisas separadas. O corpo e a alma ficam aqui, o espírito rompe, né? Vai embora, vai fazer o que tiver que fazer, tá? E aí, quando ele volta para juntar na tríade, para a gente voltar ao nosso dia a dia, tem uma perda de informação. Então, aí a gente tem só. Eu me lembro que eu tive num lugar, nossa, eu me encontrei com não sei quem, a casa era assim, depois não era mais, e aí era outra. Então, isso aí é porque eu não tenho nitidez do que eu vivi. Mas é um transporte. Ô, Janete, Oi. então, quando a gente sai do corpo, que o meu espírito está fora, então eu posso chamar que eu tive uma pequena morte. Não. Porque a minha consciência ficou lá, minha alma. Uhum. Mas se o meu espírito não voltar, Se o seu espírito não voltar, não tem como não voltar, por conta a gente é todo muito bem programado, nós somos ligados pelo cordão de prata. Mas vai que acontece alguma coisa, raríssimas vezes eu vi isso acontecer, né? De haver uma captura, por exemplo, o espírito ser capturado. O corpo aqui ele não vai morrer fácil, porque ele não está danificado. Então, vai ter a necessidade de esperar esvair toda a comunicação do espírito com esse corpo, para que o corpo pare de ser nutrido pelo espírito, e aí ele começa a entrar em falência. Então, as pessoas, quando o espírito fica preso em algum lugar ou não volta, elas ficam em coma muito tempo. Mas não morre assim fácil. É mais fácil o corpo perecer e soltar o espírito do que o espírito soltar o corpo. Porque há uma trava de segurança chamada cordão de prata. Você já ouviu falar do cordão de prata? já. Eu não sei se aqui no de Wilson tem, eu tenho um filmezinho que explica como é que é essa projeção. Deixa eu só olhar aqui na galeria de Wilson, se ele tem. Se ele tiver, eu vou projetar aqui para vocês verem que coisa fantástica. Acho que aqui nesse tem. Peraí. Eu acho que ele já fez isso para nós uma vez. Ele já passou isso para vocês? Eu acho que sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Pode Por perguntar. exemplo, eu tô aqui dormindo e eu viajei, fiz uma viagem astral, um umbral. Quanto tempo demora quando eu acordo para o espírito voltar para o corpo? Não tem tempo, Ou é não. automático? É automático, não tem tempo previsto, não. Porque A eu pensei contagem de assim, tempo não é vai a que eu tô mesma. lá, vai que meu espírito tá lá e alguém me acorda no susto.
É, O espírito não aí fica lá, ele volta rapidamente. volta, ele volta, às vezes a gente volta até com susto e o coração dispara, né? Ah, é Pode por isso, acontecer. então. Pode acontecer. Peraí. Com aquela vontade de matar a pessoa que te acordou. É, exatamente, dá mesmo. Pesquisa assim, transportes e vídeos explicativos. Cadê? Eu acho que é no. Peraí. Então, nós temos algumas travas de segurança, e nessas travas de segurança, a gente se sente seguro. Deixa eu ver. Tudo. Tinha uma parte chamada Tudo do Vale. Aqui, Tudo do Vale. Aí tem Esse vídeos. cordão de prata, ele é visível aos É, espíritos, aos sim, falcões, tudo. Eles conseguem romper ele, ou não? não. É, ele pode ser mantido preso, ele não é rompível. Ele é rompido, só é rompido quando a pessoa morre aqui na Terra. Aí ele é feito um desligamento, né? Ele é feito um desligamento. E então, quando a pessoa se perde lá, publicações. Quando ele se perde, demora esse desligamento, porque o corpo continua funcionando, sabe? Eu não lembro quem que me falou que a gente tem que tomar cuidado. Ainda mais aquelas pessoas que fazem viagem astral forçada, Aqui. sabe? Aqui. É tomar cuidado para esses espíritos não cortar esse cordão. Geralmente a gente está sempre amparado pelos nossos mentores, né? Eu vou colocar esse negócio aqui, eu achei, para vocês verem. É uma sequência de vídeos. Vou ver se eu consigo projetar todos aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui projetar. Janela. É esse aqui. Vamos ver. Vê se aparece uma tela azul aí. Peraí, tá abrindo. Nessa animação, representamos o processo de desdobramento Vocês estão conseguindo ver? Sim, 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 sim. Então vamos lá. sim. dos diferentes corpos. Vemos aqui a projeção ou saída dos corpos sutis do homem. O corpo físico permanece. O duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se exteriorizam. Os fios coloridos dão enfoque ao funcionamento dos cordões fluídicos, que são os responsáveis pela interação entre os corpos. Para ressaltar os fluxos mental, emocional e vital, subdividimos o cordão de prata, que assimila todos os fluxos, em três. O cordão de prata propriamente dito, que liga o corpo físico aos demais corpos sutis, aqui representando apenas o fluxo mental. Em amarelo, o detalhamento do fluxo emocional. E na cor rosa, o fluxo vital. Esses cordões são semelhantes ao cordão umbilical, porém, a densidade deles é muito mais sutil. São, por assim dizer, vaporosos, uma espécie de laços aeriforme, luminescentes, e varia de acordo com a dimensão da região espiritual onde o ser se encontra. Quando ocorre esse tipo de desdobramento em que o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se deslocam juntos, o médium não consegue alcançar grandes distâncias, devido à densidade do corpo etérico, que, em síntese, são emanações neuropsíquicas do corpo físico. Dessa forma, o espírito fica nas imediações do organismo carnal, e sua saída ou projeção é geralmente por tempo limitado. Esse fenômeno é muito comum no sono e também em desdobramentos parciais durante os trabalhos mediúnicos.
Ok, então, quando a gente incorpora, quando a gente dorme, a gente vê a gente mesmo, né? Alguma coisa assim, é isso que acontece. Agora vamos ao outro. Tem outro, peraí. Vamos ao outro. Agora, abre. Isso. Nesse exemplo de desdobramento, a projeção se inicia com a exteriorização dos 3 corpos sutis: o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Em Esse nós não seguida, estamos vendo, não. Ah, vai. o corpo físico, os eflúvios vitais, Vou voltar. conhecidos em seu conjunto. Abriu. Abriu? Exteriorização. Agora abriu. Vou voltar. Abriu. Nesse exemplo de desdobramento, a projeção se inicia com a exteriorização dos 3 corpos sutis: o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Em seguida, o passivo devolve ao corpo físico os eflúvios vitais, conhecidos em seu conjunto como duplo etérico, que tem como uma de suas funções assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, garantindo o calor indispensável à colmeia celular. Desembaraçado dos veículos mais densos, corpo físico e duplo. Então, observa que no transporte que seu Mário fala, acontece isso aqui. Ao deslocamento dos 3, o mais denso volta para o corpo físico e a alma fica acoplada no corpo físico. Porque a alma, junto com o corpo físico, é que mantém a temperatura, o funcionamento dos órgãos, né? Tudo certinho. E aí os outros corpos vitais seguem. Vamos lá ver. Etérico, o médium se desloca com o corpo astral, envolvido pelo corpo mental e pelos outros corpos mais sutis, aqui não representados. Ao devolver as energias neuropsíquicas, o médium projetado fica, por assim dizer, mais leve e ágil, o que lhe permite uma melhor condição de trabalho e observação, além de lhe possibilitar o deslocamento para regiões diversas. Aí ele segue Ele só pode com o cordão de viajar para prata, tá qualquer vendo? lugar do espaço, incluindo o plano físico e o extrafísico. O corpo astral, envolvido pelo corpo mental, fica permanentemente conectado ao corpo físico pelo cordão de prata, que também é conhecido como cordão fluídico. Trata-se de um laço, um feixe energético extremamente flexível e expansível, que é formado de microtúbulos, a exemplo dos chakras, e mantém um fluxo energético bidirecional entre os corpos densos e sutis. Esse fluxo vibratório de nutrição faz com que o espírito perceba, de imediato, tudo aquilo que possa vir a ocorrer ao corpo físico durante o desdobramento. Na volta, podemos observar como ocorre a reentrada dos corpos mais sutis, na conjugação com o corpo físico e etérico. E por último, Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os 3 corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo. tá projetando? Tá sim. Tá? Então vamos lá. Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os 3 corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que, em qualquer tipo de desdobramento, os corpos permanecem conectados entre si através do cordão de prata e dos fluxos energéticos. Em relação ao corpo mental, ocorre muito mais um fluxo mento-emotivo que propriamente um cordão densificado, como mostra o vídeo. Esse tipo de projeção
permite ao médium se deslocar para qualquer lugar do universo com uma percepção muito maior, visitando regiões astrais e mundos superiores que estão bem além das colônias de transição, geralmente descritas na literatura espírita. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa aura. O mental também é o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral. É o corpo que permanece quando perdemos os demais corpos, por avanço evolutivo, por desequilíbrio profundo, como na ovoidização, ou em operações atinentes a certos renascimentos na crosta terrena. É por essa razão que os espíritos que perderam os corpos mais densos, corpo físico, duplo etérico e corpo astral, por monodeísmo, permanecendo envolvidos apenas pela túnica mental, são chamados de ovoides ou esféricos. Essa animação exemplifica como se dá a interação por expansão da consciência, sem que haja nenhuma dissociação dos corpos densos e sutis. As percepções dos mundos astral e mental, além das comunicações mediúnicas especiais, como a recepção de correntes de pensamentos, podem ser realizadas sem que haja o desdobramento de nenhum dos nossos corpos. Esse fenômeno se manifesta pela expansão simples e ampla da consciência. É um processo interior de qualificação e sutilização do medianeiro, um acesse. O ser vê, ouve, percebe e interage com outros seres e diversos mundos, sem que ocorra uma saída, uma viagem, um deslocamento. O espírito pode estar em vários locais ao mesmo tempo e perceber, tomar conhecimento de tudo o que o cerca e tudo o que o envolve a grandes distâncias. É o todo em cada parte, é cada ponto contendo o todo. Aí eu chamo a atenção para uma coisa interessante. Aqui está falando do corpo mental, né? O corpo mental tem essa capacidade toda aí. Inclusive, para a gente poder fazer tudo isso, a gente não precisa nem de dormir e nem de deslocar, né? Nem desdobrar, nem nada. Aqui mesmo, centrado, a mente pode fazer tudo isso. A mente, o mental, o corpo mental. O corpo mental é diferente de cérebro, de mente cerebral. Qual é a diferença? A mente cerebral é um órgão que tem dentro da cabeça. Ao funcionar, ele guarda um monte de arquivos. Não é essa mente que expande. É o corpo mental, é a nossa inteligência espiritual. É aquilo que eu tenho, que tem todas as minhas informações. Então, ela é muito mais, ela é um HD muito maior do que o que tem aqui na minha inteligência mental, está dentro do meu crânio. Entenderam a diferença? Então, nós temos essa inteligência local que precisa dos nossos sentidos para poder ela funcionar, e nós temos uma mente que a gente chama de sensível. Nós temos alguns equipamentos dentro da cabeça também, como aqui o terceiro olho, como a pituitária, como o ponto de Deus, né? Nós temos vários equipamentinhos aqui dentro que são projetores. E esses projetores podem ser acionados por essa minha mente astral e ela faz essa comunicação extensa e não tem nem distância. E eu posso ficar em segurança, não tem nem cordão de prata aí. Ela vai aonde tem que ir e nem cordão de prata precisa para ligá-la a ela. Olha que legal. Então, é a forma de transporte mais eficaz, abrangente, clara e sem perigo. E segura. Vocês estão aí, gente? Estamos. Estamos, sim. É a força do pensamento. Tia Neiva falava, você está onde seu pensamento está.
Aí, às vezes você está num lugar lindo, maravilhoso, uma festa, um lugar bacana, uma paisagem bonita, e você só consegue pensar na ofensa que você recebeu, na injustiça que você viveu. Então, você está num lugar lindo, mas você, na verdade, está naquele problema que você elegeu como mais importante. Janete, boa noite. Oi, querida. Eu estava pensando aqui, você falando sobre as experiências que se a gente já teve, né, em relação aos sonhos. Aí eu estava lembrando de um sonho que eu tive no início das minhas aulas de desenvolvimento. Porque, assim, desde muito nova, eu convivo com a espiritualidade, porque o meu tio já levava a gente, eu acho que o meu convívio é que eu me lembro, assim, um pouco antes dos uns 10 anos de idade, né, hoje eu tenho 41, e então, assim, eu tenho uma vivência, né, mas comecei a desenvolver agora, né. E aí no início do desenvolvimento, eu pensei muito em contar essa história, porque eu não sei se eu vou conseguir falar exatamente como foi meu sonho, se vocês vão entender. Mas foi assim, eu aparecia num lugar que era escuro, mas não era totalmente escuro, era uma penumbra, assim. Eu tinha a dimensão, eu sabia que eu estava num lugar que era redondo. Ele tinha como se fosse uma oca, mas não era uma oca, era um lugar mais fechado e redondo. Uma E aí, cápsula. nossa, aí eu sabia que se eu andasse pegando na parede, eu ia conseguir sair desse lugar. Era um lugar de muita energia, porque era um lugar que, ao eu caminhar pegando na parede, eu via vários trabalhos. Trabalhos que eu não consigo descrever. Eu vi, pessoas batendo tambor, aí eu andava mais segurando na parede. Via pessoas dançando, via pessoas, eh muito barulho, muita música, assim. Eu imagino que eram trabalhos espirituais mesmo, mas eu não tenho ideia de onde eu estava. Mas na minha consciência eu sabia que era um lugar circular e que se eu fosse andando, eh, nada ia me acontecer, mas eu fosse andando eu ia achar a saída. Aí teve uma passagem em que o Fernando, meu esposo, apareceu, e aí eu peguei na mão dele e falei assim: "Ó, é só você me seguir, fecha o olho". E ele não conseguia fechar o olho, ele ficava olhando com o olho esbugalhado, assim, tudo que ele estava vendo. E eu: "Fernando, fecha o olho, a gente vai conseguir sair daqui". Aí tinha uma passagem que tinha uma mulher acorrentada na parede. Era uma mulher com roupa normal dos dias atuais. Porque lá eu vi gente de branco, de vestido, eu vi escrava, eu vi vários tipos de pessoas lá dentro. E aí o Fernando: "Paula, a mulher tá acorrentada na parede". Eu falei: "Calma, Fernando, ela vai ser libertada, ela está em libertação". Olha só, eu falando essas coisas no sonho. Aí eu: "Fecha o olho, não olha não". E tinha uma pessoa batendo nela, né. Aí, depois que eu passei por essa mulher, aí eu acordei. Então, assim, foi uma coisa tão real, tão real. Eu não acordei assustada, nada, mas eu achei incrível, porque era um lugar que parecia que eu já conhecia, eu já tinha ideia, eram vários tipos de trabalho, não se tinha coisas que tinha linha de passe, que eu vi os índios, os caboclos, assim, eu Legal. acho eu acho que foi tão rápido o sonho, mas era tão rico de É detalhe, nítido. e o mais interessante é porque eu sabia que tinha saída, e eu não fiquei apavorada, era uma coisa que eu já tinha parecia que eu já in instintivamente eu tinha ideia do que era. É por isso que é bom, né, a gente ter uma vivência espiritual desde criança, porque a gente não chega, na fase adulta alarmada, cheia de preconceito. É bom, é maravilhoso. Você teve muita sorte. Achei muito legal. Né, Caio? Muito legal. Ô, Muito. Janete, Oi, e querido. quando a gente sonha, que a gente sabe que está sonhando e a gente domina o sonho?
A gente o quê? Domina? É, assim, eu levo o sonho para onde eu quero. É possível, né? Porque você manteve a sua parte consciente comandando. Pode ser, de repente, esse é o exercício, né? Provar que a Eu sua sei mente que eu sou, pode eu, comandar. às vezes a gente sonha que sabe que está sonhando. Às vezes a gente Esse é sonha um... em capítulo, você já sonharam em capítulo? Você sonha, levanta, vai no banheiro, faz xixi, dorme, sonha, continua. Ah, sim, sim. Eu, É igual, eu, tem eu sonho tenho que um, igual novela, sonho em eu, capítulo. eu sonho, às vezes, várias vezes, não no mesmo, na mesma noite, mas na mesma situação, Sim, volta no mesmo sonho. o mesmo sonho. Tem gente que sonha com a casa, nossa, eu tenho uma casa, eu fui naquela casa, e anos depois sonhei com a casa de novo. Daí a pouco, um dia, tá passeando, entra numa casa e fala, gente, essa é a casa, é aqui. Eu já tive aqui, o que aconteceu aqui? Às vezes acontece também. Então, assim, as explicações por trás disso, tem gente que gosta de ler sonhos, né? De procurar significados de sonhos, sonhar com água, não sei o quê, sonhar com dente, não sei o quê. A água tá suja, a água tá limpa. Tudo isso são interpretações. Se interpretações são criações nossas, né? Qual que é o significado de sonhar com gato, de sonhar com não sei o quê, sonhar com cobra? Então, são verdades criadas pela mente humana. Não significa que o que você sonhou, que foi traduzido daquela forma, seja isso. Não é certeza. Quantas pessoas fazem projeção de sonho e dá errado, né? Então, depende do conceito que cada pessoa tem. Uma vez eu sonhei com uma coruja piando. E aí, todo mundo falava: alguém vai morrer. Alguém vai morrer, alguém vai morrer. E aí, na minha cabeça, coruja não é morte, coruja é a representante dos professores. Quando eu formei como professor, eu ganhei uma corujinha que tinha até um negócio de professor na cabeça, assim, de formatura, aquele chapeuzinho de formatura, né? Com aquele negocinho do lado. Eu ganhei uma estatuazinha pequenininha, assim, de uma corujinha, de óculos. Então, para mim, coruja representava é, professor, sabedoria, estudo, né? E aí todo mundo falava, nossa, Janete, fica alerta, porque é alguém que vai morrer. E no sonho, a coruja, uma coruja de pasto, né? Uma coruja bicho mesmo. Ela voava, né? E com a asa dela, ela pegava na minha mão, como se ela me cumprimentasse. Aí eu fiquei pensando, será que sou eu que vou morrer? E todo mundo falava que era isso. E aí foi quando eu fui convidada para trabalhar numa faculdade lá em Sobradinho. E aí eu me lembro que eu entrei na sala para fazer a entrevista, da aula técnica, e aí quando eu entrei na sala que eu estou lá arrumando as coisas, o coordenador da faculdade, o professor Alexandre Gadet, ele levantou, veio até minha mesa e me cumprimentou. Igualzinho ela fez assim, em vez de ser a asa, era a mão dele, assim, ó, a mesma mão que ela me cumprimentou, ele me cumprimentou. Na hora, eu voltei na coruja. Eu falei, ele que é a coruja. Muito bem, passou. Aí um dia eu fui conversar com ele lá na coordenação. E aí, quando eu cheguei na coordenação, a primeira coisa que eu vi em cima da mesa dele, uma estátua de uma coruja. Aí eu falei assim, ô professor, o senhor gosta de coruja? Ele falou assim, desde que eu estudo, as pessoas dizem que eu pareço uma coruja, porque eu uso óculos, eu sou fechado, e eu gosto muito de estudar. Desde que eu sou estudante, desde criança, as pessoas se referem a mim, quando vai me comparar com algum animal, me compara com uma coruja. Então, às vezes, se eu tivesse encucado, que alguém ia morrer, a primeira pessoa que morresse, eu ia falar, ó, a coruja. E não era o significado, outro significado que eu tinha para mim, como professor, né? Representante de professor. Então, isso é muito subjetivo. Então, na verdade, eu penso que a grande sabedoria nossa
é a gente não inculcar tanto, gente. A gente busca muita resposta. Muitas vezes, seu Mário falou aqui na parte inicial da fala dele, do texto, que tem coisas que não são para ser compreendidas. A gente precisa parar de buscar tanta explicação, porque quando a gente vai buscando explicação, muitas vezes a gente só se enrola. E a gente perde o foco. Ele fala isso muito claramente na fala dele. Que a gente diminui nossa capacidade de compreensão de tanto que a gente está buscando uma resposta do jeito que a gente quer. Eu acho que a grande mensagem desse texto é isso. Abandone-se na segurança da espiritualidade. Abra-se para a possibilidade de ter coisas que a gente tem que fazer sem buscar saber muito o que é, sabe? Assim, sem... Fui lá, fiz um transporte, o que será que significa? Onde é que será que eu fui? Ai, meu Deus, será que eu trabalhei? Será que aquilo era um inferno? Será que aquilo que é um inferno? Aí eu fui num lugar que era marrom, que tinha fogo, que tinha isso, que tinha aquilo, e era escuro, e era claro, era vermelho, era amarelo, gente gritando. Será que é isso que é o inferno? Ai, será que eu tive um inferno? Meu Deus do céu, será que é um inferno? Às vezes é um planeta que está inicial. Às vezes é a crosta terrestre, num dia de guerra, que as pessoas estão atormentadas. Às vezes é tanta coisa que a gente vai buscar explicação, que a gente quer nome. Então, isso tira a gente da preparação, sabia? Eu acho que é isso que o texto quer dizer. Aí faz igual Caetano, ou não. Caetano Veloso. Isso é maravilhoso, ou não. Tudo bem aí? Tudo bem aí? Tudo bem aí? Tudo bem aí? Salve Deus. Salve Muito Deus, boa. né? Todo mundo pensando, processando, 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 processando. Sim, é bom isso, né? É Ai, bom ter Peraí, entendimento vocês não disso. estão me vendo. Está me ouvindo? estão ouvindo o Wilson? Estamos ouvindo, Estamos. sim. Então vamos lá. Eu não estou aparecendo é porque eu tomei de quebrante. O que Vou acontece, jogar uma água benta nele. o que acontece é que nós que somos iniciados, né, que temos nossas iniciações, a partir do momento que a gente começa a desenvolver e vai assimilando as questões espirituais, nós começamos a ter preocupações próprias, não só com a gente, porque a gente vai mudando de natureza. Lá atrás, vocês devem ter ouvido eu dizer assim, a gente morre para a vida e nasce para a espiritualidade. Então, quando morre para a vida, a gente gostava do barzinho, de algumas amizades que era até agradável aquele momento, depois passa a ser ruim, não é mais agradável, a gente começa a ficar mais, né, incubado em casa, mais guardado, mais quietinho. Pois bem, tudo isso faz parte desse contexto, onde a sua memória, a partir do momento, não só trabalhando no vale, quando você está trabalhando, chega lá, aquele que vai passar por você, ele é da sua fila, faz parte do seu projeto. Você programou para naquele dia atender ele. Quando você dorme, ou quando não dorme, porque dependendo do problema e você estiver atento ali à conversa, você já faz um teletransporte, você sai em busca de solucionar o problema. E quando a coisa é mais contundente com você, seja a nível de família, amigo, problema financeiro, problema de saúde, nós que somos iniciados temos o hábito muito maior de se teletransportar e ir atrás para solucionar nossos problemas. Nós fazemos isso.
Principalmente se alguém chegar muito perto de você e fala com você que não está bem. Às vezes você nunca viu, eu já falei isso também lá no curso sobre as estrelas, na partida evangélica. Há dispositivo que a gente, de olho aberto, às vezes no trabalho, você pega o ônibus para ir para trabalhar, alguém se recebe do seu lado e começa a falar da vida. Eu estou com esse problema, você nunca viu a pessoa. Aí, de repente, você vai com aquela memória em você há um teletransporte, você já sai dali e já vai resolver o problema da pessoa. Então, isso se tornou rotina em nossa vida. Hoje, nós estamos trabalhando muito mais fora do corpo, às vezes você está lá no seu trabalho, ou está na sua casa, ou está dirigindo, ou está, entendeu? O nosso sentido, ele subdivide de uma forma tão incrível. Eu, por exemplo, eu estou com alguns componentes, pessoas que entraram no Vale agora, aqui em São Mateus, e eu estou acompanhando o processo de desenvolvimento dessas pessoas, porque sou eu que estou desenvolvendo, e eu estou sentindo que eu estou tendo uma perca de energia grande, porque eu estou ficando... Mais lá do que cá. Eu estou percebendo nitidamente que eu estou mais fora do corpo do que dentro do corpo. Isso cansa. O efeito colateral, ele é incômodo. Alguns fica nervoso. Eu, pelo menos, eu me sinto fraco, sabe? Eu fico buscando por que é dessa fraqueza. Ele está com 3 desenvolventes, né? Aqui, assim, bem contundentes. A gente está desenvolvendo num templo muito pequenininho que não faz mesa evangélica. Tem mesa evangélica, mas não foi feita mesa evangélica ainda. Então, pensa aí, a limitação, né, da manipulação. E também, o filho, um dos 3 é filho dele, é filho e colega de trabalho, e outras 2 são 2 pessoas que estão passando por um reajuste muito sério. Então, pensa aí, a manipulação disso, que não é feita porque não tem trabalho, não tem junção, não tem indução, não tem esteira candente, não tem grosso, não tem. Então, isso é feito, passa num plexo de alguma forma, e é no plexo dele, que ele é o presidente. Então, realmente, a gente trabalha o tempo todo. E o Jaguar é isso, o Jaguar é um cara pronto. Agora, assim, sabe, às vezes a gente fala muito de medo. Eu tive medo. O medo, ele é uma questão, uma trava de responsabilidade. Mas se a gente for observar, o medo que a gente tem é de morrer, de machucar, né? Agora, assim, se a gente pensar bem, a gente não é daqui. A gente está aqui. Nosso serviço mesmo não é o nosso emprego. Nosso serviço mesmo, onde a gente é fichado, como diz o outro, não é no nosso emprego. Nosso serviço mesmo é astral. Nosso verdadeiro emprego é ser fagulha divina. Então, se a gente tem essa missão aí de trabalhar junto com os mentores e tudo, essa é a nossa, igual Jesus falava, né? Meu reino